E aí pessoal, professor Pepeto aqui, não esqueça de dar aquele like, compartilhar e ativar o sininho. Vamos falar sobre persona, você vai entender de uma vez o que é persona, para que serve. Eu estabeleci 4 etapas para facilitar aí o seu entendimento. Primeira etapa, por quê? Eu vou explicar qual é a função, por que a gente deve utilizar persona, por que avaliar uma persona, por que criar uma persona. Vou mostrar o que é uma persona, vou lhe mostrar quais são os elementos, quais são os fatores, os aspectos da persona que você precisa avaliar. E no final vou explicar o principal, que é como fazer isso. Porque eu já vi que tem muita gente que explica o que é, tudo bem, é um conhecimento válido, mas a grande dificuldade que as pessoas têm é entender como fazer esse estudo, como entender o que as pessoas pensam, como entender o que as pessoas ouvem ou sentem. Isso eu vou explicar na última etapa. Como foi que eu tomei contato, como foi que eu tive contato com esse conteúdo, com esse assunto? Eu dou aula em graduação e aí eu dou aula sobre empreendedorismo e para isso eu preciso falar desse assunto. E além disso vai servir para esse vídeo, inclusive vai servir para os meus alunos. Mas eu consegui me aprofundar no como foi exatamente no curso do Fórmula do Negócio Online, do Alex Vargas, que tem bem aí o link aí embaixo, se quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Além de servir para as minhas aulas, a minha esposa está abrindo um negócio online, está iniciando aí o seu trabalho no digital. E eu resolvi fazer para ela porque falam aí que marido não ensina muito bem a esposa, então para não dar confusão eu preferi criar o vídeo que aí serve para ela e ajudar também outras pessoas. Então vamos para o que interessa. Por que usar persona? O que avaliar e como? O que avaliar e como? Primeiro, por que usar a persona? Para você não ficar mandando propaganda de cinta modeladora para uma pessoa que tenha, por exemplo, o meu perfil. Eu já recebi anúncios de cinta modeladora. Agora, gente, olhem para mim. Eu tenho perfil, eu tenho as características de uma pessoa que por alguma razão vai se interessar por cinta modeladora. Não sei de onde eles tiraram essa impressão de que eu poderia me interessar por esse assunto. Tudo bem, eu posso de repente me interessar para comprar para minha esposa, mas não é o caso. Então, para evitar que você fique direcionando anúncios para pessoas que não têm o mínimo interesse, para pessoas que não estão sentindo nenhuma dor, que não estão sentindo nenhuma necessidade que esse produto vai atender, a gente utiliza uma persona. Quando a gente constrói uma persona, você vai entender daqui a pouco, você consegue direcionar melhor as suas mensagens, os seus anúncios. E não só anúncios, gente. Quando a gente fala em marketing digital, entenda que é um relacionamento. Então, qualquer mensagem que você for emitir para o seu público, você vai direcionar essa mensagem para o perfil que você vai elaborar na sua persona, e aí você vai conseguir um nível de assertividade muito melhor. Você vai conseguir mexer com essa pessoa, você vai conseguir influenciar essa pessoa de uma maneira muito mais eficiente. Por isso é que a gente utiliza, por isso que a gente estuda a persona. Afinal de contas, o que é uma persona? O avatar é uma figura, é um personagem, você cria alguém imaginário que vai responder por algumas características do seu público-alvo. Quando a gente faz isso, a gente separa por... Uma coisa que é importante levar em consideração são os pontos de vista. Muitas vezes a gente vai estudar uma persona e a gente pensa, tem até uma frase que diz assim, atenda a pessoa, trate a pessoa da forma como você gostaria de ser tratado. Essa frase, ela tem existe uma meia-verdade nela. Porque muitas vezes você vai tratar a pessoa como você gostaria, mas essa não é a maneira como essa pessoa gostaria. Então, na verdade, você precisa estudar essa pessoa para você saber exatamente qual é o ponto de vista dela, quais são as questões que são importantes para ela. Quando a gente cria essa persona, essa imagem, a gente precisa entender alguns aspectos. Primeiro, os mais simples. Imagine que você vai adotar uma criança. Quando você vai adotar uma criança, você vai identificar algo, você vai eleger algumas características que para você são importantes. Eu quero que seja uma criança de determinada faixa etária. Ela tem que ter determinadas características. Quando o IBGE ele faz alguns estudos, ele solta alguns dados demográficos, a população, qual é o tamanho da população, quantos tem determinada faixa etária, quantos homens, quantas mulheres, esses são os dados demográficos que você precisa entender de uma pessoa. A gente vai já se aprofundar nessa parte.
Então, a persona ela vai representar esse público que você quer atingir. Então, quando você faz esse desenho, e a gente vai já falar sobre que detalhes você vai incluir nesse desenho, você direciona a sua comunicação para essa figura representativa, e essa figura representativa vai traduzir os interesses de todo o seu público. Então, por isso é importante que você consiga construir uma persona que realmente tenha uma afinidade muito forte com as pessoas que você quer atingir com o seu marketing, com a sua publicidade, com as suas mensagens. O que a gente deve avaliar? Aí é que entra o detalhe lá dos detalhes demográficos e agora dos detalhes psicográficos. Os demográficos, aquilo que eu comentei com vocês, são mais simples: idade, cor, qual é o sexo. Isso são detalhes demográficos. Os detalhes psicográficos, que a gente também tem que levar em consideração, são detalhes relacionados aos gostos dessa pessoa. É uma pessoa mais esportista, mais arrojada, é uma pessoa mais tradicional, ela gosta de ter um determinado hobby, ela gosta de pescar, ela gosta de praticar futebol. Esses são detalhes mais psicográficos e mais difíceis de você identificar. Aqui é um recurso chamado mapa da empatia que a gente utiliza para fazer o estudo da pessoa, para fazer o desenho dessa pessoa. Então a gente tem que considerar o que essa pessoa pensa e sente, o que essa pessoa escuta. Normalmente no seu dia a dia essa pessoa escuta algumas coisas. E aí você tem que avaliar dessas coisas que ela escuta, quais são interessantes, quais ela tem desperto interesse e que você pode utilizar dentro da sua mensagem. O que essa pessoa vê, o que ela fala e faz e o principal, a partir de todo esse estudo, você vai determinar, você vai buscar identificar quais são as suas dores e os seus principais objetivos. Se ela tem uma dor, que não necessariamente é uma dor física, você está com um problema financeiro. Qual é a dor que ela sente? Ela não consegue acessar determinados produtos que ela tem vontade. Ela de repente não consegue se alimentar da forma como ela gostaria. Ela não consegue frequentar determinados restaurantes. Então ela sente algumas dores. E você precisa entender dessas dores para que você consiga levar soluções para essas dores, e aí sim você vai conseguir atrair a atenção dessa pessoa. Seus objetivos você também tem. Eu quero ser psicólogo. Se eu quero ser psicólogo, isso faz parte dos meus objetivos, e você tem conhecimento dessa informação, começar a direcionar seu marketing oferecendo produtos relacionados à psicologia para essa pessoa, existe uma grande probabilidade de você conseguir criar um relacionamento com essa pessoa. E agora a última etapa, e para mim a mais interessante, a mais importante, e aí eu volto a dizer, eu gosto de dar os créditos no curso do Alex Vargas, Fórmula do Negócio Online, está embaixo. Na minha opinião, se você comparar o preço que você vai gastar para fazer uma graduação em marketing, o preço que você vai gastar para fazer esse curso, se você pensar em fazer uma graduação em marketing digital ou fazer o curso do Alex Vargas, compare o conteúdo que você vai ver na graduação com o conteúdo que você vai ver. Olha, dá uma olhadinha no conteúdo que você vai ver no curso aí do Alex Vargas, compare os valores que você vai gastar e aí verifique o que vale mais a pena para você. Como a gente faz isso? Gente, primeiro você tem que se aprofundar. Muita gente recorre no erro de querer dar uma de mãe de nada, de querer imaginar o que se passa na cabeça das pessoas. Querer dar uma de vidente, uma de Chico Xavier, de querer entender, que nem Chico Xavier sabia o que se passava na mente das pessoas. Mas tem gente que quer fazer isso, você não vai saber o que se passa na mente das pessoas. Então o que você tem que fazer é estudar. Entrevista as pessoas. Eu fiz um exercício uma vez, que a gente foi num shopping aqui da minha cidade, e a gente começou a entrevistar as pessoas. O nosso estudo era baseado em pessoas de mais idade, pessoas de 70 e poucos anos, e a gente queria identificar o motivo que levava eles a um determinado shopping, aquele shopping que a gente estava estudando. E a gente ficou surpreso com aquilo que eles falaram, porque a gente não esperava que fosse aqueles os motivos. A gente tinha estudado antes e imaginou uma coisa. Quando a gente chegou, que foi conversar com eles, a gente percebeu que o interesse dele era completamente diferente do interesse que a gente tinha imaginado. E aí tem um detalhe: quando você entrevista a pessoa, ela vai manifestar algumas coisas, ela vai lhe dizer algumas coisas. Só que nem sempre o que as pessoas dizem corresponde à realidade. Não quer dizer que elas estejam mentindo. Muitas vezes isso não corresponde, existe essa divergência, porque nem elas percebem o que elas fazem. Então, muitas vezes elas podem dizer: não, eu venho no shopping, mas eu não costumo comprar.
Só que você vai observando e você percebe que ela tem um comportamento de um comprador. Você percebe que ela está visitando as vitrines, e em algum momento ela olha, e de repente você observa ela comprando. Então, nem sempre o que elas dizem é também exatamente a realidade. Então, por isso é importante que você tenha um olhar bem observador para detectar algumas coisas que elas não manifestaram diretamente. Você precisa fazer o que as pessoas fazem. Nesse estudo, nós passeamos lá pelo shopping e nos imaginando, como se fosse uma pessoa, nós já tínhamos observado as pessoas de mais idade, e a gente ficou imaginando, poxa, será que esse piso está adequado para uma pessoa que tem uma dificuldade, já tem uma certa idade, que tem de repente dificuldade para se locomover? Ele é muito escorregadio, tem locais aqui para com corrimão, para eles se apoiarem. Então, esse estudo a gente precisa fazer para a gente olhar sobre aí é a questão da empatia. Por isso o nome da ferramenta que eu mostrei antes aqui é o mapa da empatia. Aqui, ó, por isso é mapa da empatia. O nome dessa ferramenta é mapa da empatia. Por quê? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. E aí a gente fez esse estudo lá nesse shopping e aí detectamos alguns detalhes. E aí aqui a gente precisa andar se imaginando no lugar daquela pessoa. E aí, gente, só que no digital tem um detalhe. Você tem inúmeros locais, inúmeros sites, inúmeros portais onde onde as pessoas estão manifestando o que se passa na cabeça delas. Porque a gente não consegue se aprofundar na mente delas, a não ser que você seja, sei lá, psicólogo, psiquiatra, acho que nem psiquiatra, um hipnólogo, um terapeuta, de repente você consegue ter uma profundidade maior. Mas tirando esses casos, você vai precisar conversar, porque é a partir do que as pessoas vão dizer que você vai conseguir extrair as maiores informações. E aonde que estão essas informações? YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar o que as pessoas estão manifestando no Facebook? Eu vou visitar o perfil de pessoas que vendem produtos parecidos com os que eu quero vender, que oferecem serviços parecidos com os serviços que eu quero oferecer, e eu vou verificar o que as pessoas, eu vou lá nos posts, nos principais posts. Se você for no YouTube, você vai lá num determinado canal, eu tenho um canal você vai falar sobre maquiagem, sobre emagrecimento. Vá num canal que fala sobre emagrecimento, sobre saúde, beleza, verifique entre no canal, ordene os vídeos pelos mais populares. E aí nesses vídeos mais populares você vai ver aquele vídeo que tem um assunto que diz respeito ao seu conteúdo ou ao produto ou serviço que você vende. Clica naquele vídeo, veja os comentários, leia os comentários, o que as pessoas estão manifestando naquele comentário, que tipo de problema elas estão manifestando, do que elas estão reclamando, o que elas estão dizendo sobre a sensação delas em relação à ideia de emagrecer, qual é a frustração que elas estão tendo, ou qual é o lado positivo que elas estão tendo, qual é o sucesso. A mesma coisa, Facebook. Entre lá nas páginas que tem relação com o seu conteúdo ou com o seu produto, veja o que essas páginas, os principais posts, vá e leia o que as pessoas estão escrevendo. Instagram, a mesma coisa. Entre nos perfis do Instagram, que também tem públicos semelhantes aos seus, identifique o que as pessoas estão dizendo lá dentro dos posts. Ah, eu vou ver aqui um post mais curtido. A gente sabe que se você entrar no Instagram, no aplicativo, você não consegue mais visualizar. Mas se você entrar no seu Instagram pelo seu site, pelo browser, você vai conseguir visualizar as curtidas. Então, qual é o post mais curtido? Qual o post que tem mais comentários? Entre nesses comentários e leia o que as pessoas estão dizendo. Da mesma forma, o LinkedIn. O LinkedIn também tem os posts, analise, dê uma verificada, entre em páginas de empresas que têm relação com o seu produto e leia o que as pessoas estão dizendo. Daí você vai montar a sua persona, dê um nome para essa persona, dê uma idade média do seu público. O meu público é de 25 a 35. Ah, o meu avatar vai ter lá, sei lá, eu vou colocar um avatar. Não é obrigado que você tenha só um avatar, você pode ter dois. Ah, no meu caso eu vou ter um avatar feminino e eu vou ter um avatar masculino, um aqui de 38 anos e um outro avatar aqui de 27. Quais são as características dessa pessoa? Quais são as dores? O que essa pessoa faz no seu dia a dia? O que essa pessoa faz no seu final de semana? Qual é a linguagem mais adequada para essa pessoa? Se você for falar para uma pessoa de 15 anos e você for começar a falar e você mencionar como exemplos desenhos
dos anos 70, dos anos 80, anos 90, vou falar aqui de Thundercats para uma menina de 15 anos. Ela não vai saber nem o que é Thundercats. Se eu for falar para uma pessoa de 45 anos, de 40 anos, e eu mencionar algum desenho desse, eu fizer referência a alguma coisa desses anos, para essa pessoa pode ser interessante. Então, você mencionar algumas coisas, ou de repente a linguagem que você utilizar for uma linguagem próxima dos programas que essa pessoa assistia na sua juventude, pode criar, de repente, uma conexão, uma afinidade com essa pessoa. Então, por isso é importante que a gente faça um estudo muito aprofundado da persona, para que você consiga montar essa imagem, essa figura, esse pode até chamar de um amigo imaginário ou uma criança que você adotou. Por que eu gosto dessa analogia da adoção? Porque um processo de vendas, não só no digital, é um processo de relacionamento. Então você precisa entender que não é só vender, 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 vender o tempo todo. Você vai cuidar dessa pessoa, você vai levar conteúdo, você vai levar a atenção, e essa atenção, esse conteúdo, essas mensagens que você direcionar para essa pessoa vão criar um relacionamento, e esse relacionamento é que vai ser uma esteira onde você vai conseguir realizar as suas vendas como uma consequência. Importante que você tenha essa doação e entenda que venda não é um fato, venda é um processo. É isso. Valeu, obrigado. Até a próxima. Não esqueça de dar aquele like.